A terra de Israel, outrora fértil e próspera, agora jazia sob a sombra da desolação. Os midianitas, como gafanhotos vorazes, desciam sobre as vilas com uma fúria implacável. Homens armados, montados em camelos, invadiam as plantações, saqueavam os celeiros e queimavam tudo o que não podiam carregar. As colheitas tão cuidadosamente cultivadas eram reduzidas a cinzas em questão de minutos. Os israelitas, impotentes, assistiam à destruição de suas casas e sonhos. Mulheres e crianças se escondiam em cavernas, enquanto os homens, desarmados e desesperados, tentavam em vão proteger o pouco que restava. Uma voz em off ecoava na escuridão. E os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Em meio ao caos, uma vila foi tomada pelo fogo. Gritos de dor e desespero preenchiam o ar, enquanto os invasores riam e celebravam sua pilhagem. A cena era um retrato vívido da opressão. Israel, outrora livre, agora vivia como escravo em sua própria terra. No coração da tribo de Manassés, em uma pequena vila cercada por colinas áridas, Gideão trabalhava em silêncio. Ele não era um guerreiro, nem um líder. Apenas um homem comum, tentando sobreviver em meio ao caos. Enquanto os midianitas devastavam a região, ele se escondia em um lagar, malhando trigo com movimentos rápidos e nervosos. Seu irmão mais novo, Abrão, observava de longe segurando um saco vazio. "Por que continuamos assim, Gideão?" perguntou, sua voz carregada de frustração. "Eles levam tudo o que temos. Até quando vamos viver como ratos escondidos em buracos?" Gideão parou por um momento, olhando para as mãos calejadas. "E o que você sugere?" respondeu com um tom amargo. "Que enfrentemos os midianitas com paus e pedras. Eles têm espadas, cavalos e números. Nós não temos nada." Abrão cruzou os braços, olhando para o horizonte. "E Deus? Onde está ele? Nossos pais contavam histórias de milagres, de como ele lutou por nós. Por que ele nos abandonou?" Gideão suspirou, limpando o suor da testa. "Talvez tenhamos feito algo para merecer isso, ou talvez ele simplesmente se esqueceu de nós." Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o som distante de gritos e galopes. Gideão olhou para o céu, como se esperasse uma resposta, mas só viu nuvens cinzentas. Ele não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite, enquanto a lua banhava a terra com sua luz prateada, Gideão sentou-se sob uma grande árvore, próximo ao lagar. Ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. As palavras de seu irmão ecoavam em sua mente. "Onde está Deus?" Foi então que ele percebeu uma presença estranha. Um homem estava sentado à sombra da árvore, observando-o com olhos penetrantes. Gideão levantou-se rapidamente, seu coração acelerado. "Quem é você?" perguntou, tentando disfarçar o medo. O homem sorriu calmamente. "O Senhor está contigo, Gideão, homem valente." Gideão olhou ao redor, confuso. "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os milagres de nossos pais?" O homem inclinou-se para a frente, sua voz suave, mas firme. "Vá na força que tens e liberte Israel. Eu estou te enviando." Gideão riu, um som amargo e descrente. "Eu? Libertar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor em minha casa." O homem não respondeu, apenas continuou a olhar para ele. Gideão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele balbuciou: "Se eu realmente encontrei graça aos seus olhos, dê-me um sinal de que é você quem está falando comigo." O homem concordou e pediu que Gideão preparasse uma oferta. Gideão correu para casa, trouxe um cabrito e pães sem fermento e colocou tudo sobre uma pedra. O homem estendeu o cajado, tocou a oferta e de repente fogo surgiu da rocha, consumindo tudo. Gideão caiu de joelhos aterrorizado.
Ai, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas uma voz suave respondeu: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Quando Gideão levantou os olhos, o homem havia desaparecido. Ele olhou para as cinzas da oferta e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, Gideão acordou com uma determinação que não sentia há anos. As palavras do anjo ecoavam em sua mente: Vá na força que tens. Ele sabia que não podia mais se esconder. Reunindo alguns homens de confiança, Gideão dirigiu-se ao altar de Baal que seu pai Joás havia construído no centro da vila. O altar era um símbolo da idolatria que havia atraído a ira de Deus sobre Israel. Gideão olhou para o ídolo de pedra, sentindo uma mistura de medo e revolta. Vamos derrubar isso, disse ele, sua voz firme, mas baixa. Os homens hesitaram, olhando uns para os outros. Gideão, você sabe o que isso significa? Perguntou um deles. O povo vai ficar furioso. Se Baal é um deus, que ele mesmo lute contra nós, respondeu Gideão, pegando um machado. Com determinação, ele e seus homens começaram a derrubar o altar. A madeira crepitou ao ser quebrada e o ídolo de Baal caiu com um estrondo. Gideão construiu um novo altar no mesmo local, dedicado ao Senhor, e ofereceu um sacrifício. Quando o sol nasceu, a vila acordou para encontrar o altar de Baal destruído. A notícia se espalhou rapidamente e logo uma multidão enfurecida se reuniu em frente à casa de Joás. Tragam Gideão, gritavam. Ele destruiu o altar de Baal. Ele deve morrer. Joás saiu de casa, olhando para a multidão com calma. Vocês estão defendendo Baal? Perguntou, sua voz cheia de ironia. Se ele é um deus, que ele mesmo lute contra Gideão. Por que precisam defendê-lo? A multidão ficou em silêncio, sem saber como responder. Aos poucos, começaram a se dispersar, murmurando entre si. Gideão observou de longe, sentindo um peso sair de seus ombros. Ele sabia que aquela era apenas o começo. A notícia da destruição do altar de Baal espalhou-se como fogo pela região. Homens de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali começaram a se reunir em torno de Gideão, vendo nele um líder escolhido por Deus. Em poucos dias, milhares de israelitas acamparam no vale, prontos para lutar contra os midianitas. Gideão olhou para o exército com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que a batalha seria difícil, mas confiava que Deus estaria com eles. Foi então que uma voz interior falou ao seu coração: O povo é numeroso demais. Israel pode se orgulhar e dizer que sua própria força o salvou. Naquela noite, Gideão anunciou uma ordem inesperada. Quem estiver com medo pode voltar para casa. Para sua surpresa, mais de 2/3 do exército partiu. Restaram apenas 10.000 homens. Mas Deus falou novamente: ainda são muitos. Gideão levou os homens até o rio e observou como bebiam água. Apenas 300 homens levaram a água às bocas com as mãos, mantendo-se alertas. Deus disse: com esses 300 homens eu libertarei Israel. Gideão olhou para o pequeno grupo, sentindo um frio na espinha. Eram apenas 300 contra um exército incontável. Mas ele confiou. A noite caía sobre o acampamento israelita e uma sensação de expectativa pairava no ar. Gideão caminhava entre os 300 homens, observando seus rostos iluminados pelo brilho das fogueiras. Eles eram poucos, mas estavam determinados. Ainda assim, a dúvida assombrava Gideão. Ele se afastou do grupo e ajoelhou-se em um lugar silencioso, olhando para o céu estrelado. Senhor, sussurrou, se você realmente vai libertar Israel por minhas mãos, dê-me mais um sinal. Ele pegou um velo de lã e o colocou no chão. Se houver orvalho apenas no velo e a terra ao redor estiver seca, saberei que você está comigo.
Na manhã seguinte, Gideão acordou antes do amanhecer. Seu coração acelerou ao ver o velo encharcado, enquanto a terra ao redor estava seca. Mas ele ainda hesitou. Senhor, não fique irado comigo, mas permita-me mais um teste. Desta vez, deixe o velo seco e a terra coberta de orvalho. Na noite seguinte, Gideão repetiu o teste. Desta vez, o velo estava seco, mas a terra brilhava com o orvalho da manhã. Ele caiu de joelhos, sentindo um peso sair de seus ombros. Deus estava com ele. Reunindo os 300 homens, Gideão explicou o plano. Cada um de vocês receberá uma trombeta, um jarro e uma tocha. Quando eu der o sinal, quebrem os jarros, acendam as tochas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Os homens trocaram olhares de determinação. Eles sabiam que a batalha que se aproximava seria diferente de tudo o que já haviam enfrentado. A lua estava alta no céu, lançando uma luz prateada sobre o vale onde os midianitas acampavam. Seu exército era vasto, incontável como a areia do mar. Gideão observou de longe, sentindo um frio na espinha. Ele olhou para os 300 homens ao seu redor, cada um segurando uma trombeta, um jarro e uma tocha. Lembrem-se, sussurrou Gideão, não é pela nossa força, mas pelo poder do Senhor que venceremos hoje. Ele dividiu os homens em 3 grupos e posicionou-os ao redor do acampamento inimigo. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som distante de risadas e conversas dos midianitas, confiantes em sua superioridade numérica. Gideão ergueu a mão, esperando o momento certo. Então, com um gesto rápido, ele deu o sinal. Os 300 homens quebraram seus jarros ao mesmo tempo, revelando as tochas acesas. O som dos jarros se quebrando ecoou como um trovão no vale. Em seguida, eles tocaram as trombetas e gritaram em uníssono. Pelo Senhor e por Gideão, o acampamento midianita entrou em caos. Os soldados acordaram assustados, vendo tochas brilhando em todas as direções. As trombetas soavam como se um exército enorme os cercasse. Em seu pânico, os midianitas começaram a atacar uns aos outros, confundindo-se no escuro. Gideão e seus homens permaneceram em suas posições, observando a confusão. O plano de Deus estava funcionando. Sem precisar levantar uma espada, eles testemunharam o inimigo se destruindo. Quando o sol começou a nascer, o vale estava repleto de corpos midianitas. Os sobreviventes fugiam em todas as direções, perseguidos pelo terror. Gideão olhou para seus homens, um sorriso de alívio e gratidão em seu rosto. Hoje, disse ele, o Senhor lutou por Israel. Com o amanhecer, Gideão reuniu seus 300 homens e partiu em perseguição aos midianitas em fuga. O exército inimigo, desorganizado e aterrorizado, havia se dividido em pequenos grupos, tentando escapar pelas montanhas e vales. Gideão liderou seus homens com determinação, seguindo os rastros deixados pelos midianitas. Ao longo do caminho, ele encontrou tribos israelitas que haviam se recusado a ajudá-lo antes da batalha. Eles agora olhavam para ele com admiração e medo, oferecendo provisões e apoio. Finalmente, Gideão alcançou os reis midianitas, Zeba e Zalmuna, que tentavam escapar com um pequeno grupo de soldados. Em uma batalha rápida e decisiva, ele os capturou. Vocês pensaram que poderiam escapar? Perguntou Gideão, olhando para os reis acorrentados. O Senhor entregou vocês em minhas mãos. Zeba e Zalmuna não responderam, seus rostos marcados pela derrota. Gideão ordenou que fossem levados de volta ao acampamento israelita, onde seriam julgados por seus crimes. Enquanto retornavam, Gideão olhou para o horizonte, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A batalha havia sido vencida, mas ele sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Liderar um povo que havia se esquecido de Deus. De volta a Israel, Gideão foi recebido como um herói.
O povo, emocionado e grato, se reuniu ao redor dele, clamando: Gideão, você nos libertou dos midianitas, seja nosso rei. Seu filho e seus descendentes governarão sobre nós. Gideão olhou para a multidão, sentindo o peso de suas palavras. Ele ergueu as mãos, pedindo silêncio. Não serei rei sobre vocês, disse, sua voz firme e calma. Nem meu filho governará. O Senhor é o seu rei. Foi ele quem lutou por nós. O povo ficou em silêncio, surpreso com sua humildade. Gideão sabia que a verdadeira vitória pertencia a Deus, não a ele. No entanto, ele cometeu um erro. Com o ouro capturado dos midianitas, Gideão fez um éfode, uma veste sacerdotal ornamentada. Ele a colocou em sua cidade, Ofra, como um memorial da vitória. Mas com o tempo, o éfode se tornou um objeto de idolatria. O povo começou a adorá-lo, esquecendo-se do verdadeiro Deus. Gideão observou isso com tristeza, mas não teve forças para corrigir o erro. Ele havia cumprido seu chamado, mas agora via as consequências de suas ações. Gideão envelheceu em sua terra, cercado por sua família e pelo respeito de seu povo. Ele teve 70 filhos, um testemunho de sua prosperidade. Por 40 anos, Israel viveu em paz, livre da opressão midianita. Mas, após a morte de Gideão, o povo rapidamente se esqueceu das lições que ele havia tentado ensinar. O éfode que ele criou tornou-se um ídolo e os israelitas voltaram a adorar falsos deuses. A paz que Gideão trouxe foi substituída por conflitos e idolatria. A voz em off final ecoou sobre as paisagens desérticas. E assim, mais uma vez, Israel esqueceu o Senhor que os havia libertado das mãos de seus inimigos.